disse Davi a Emelec: não esteja aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui, envolta num pano detrás de efode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outras semelhante, dá-me. Amém? A história, se você volta atrás, começa a ler o capítulo 20, a história conta como que Davi teve encontro com Jonathan, seu amigo, porque no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi havia matado Golias. Davi havia matado o gigante Golias, o gigante este que muitos temiam em Israel. A Bíblia diz que os filisteus tinham um soldado que tinha seus 3 metros de altura. Ele só único saía na batalha. Saul, com todos os soldados que ele tinha, Saul com todas as características do rei que ele tinha, Saul com tudo que ele tinha, as forças que ele tinha, o exército que ele tinha, a beleza que ele tinha, não conseguiu pelejar contra o gigante Golias. Certo dia Deus havia já ungido o rei em Israel, chamado Davi. Nós conhecemos a história. E a Bíblia diz que quando Saul desobedeceu a Deus, Deus disse para Samuel que eu achei o homem segundo o meu coração. Achando o homem segundo o seu coração, Deus manda Samuel para ir ungir Davi. Samuel unge Davi como rei de Israel. A Bíblia fala que a partir daquele dia que Saul desobedeceu a Deus e Davi foi ungido como rei em Israel, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi, e de Saul veio o espírito maligno da parte de Deus, possuía a Saul. E através desses espíritos malignos, esses demônios que incorporava Saul da parte do Senhor, esse espírito maligno que vinha da parte do Senhor, Saul muitas vezes não se controlava. Cada dia a inveja crescia no seu coração. Cada dia a inveja crescia no seu coração. E o ódio crescia. Ele dizia no seu coração: eu tenho que matar Davi. Eu tenho que matar Davi. Eu tenho que matar Davi. Mas a inveja não surge exatamente quando Davi recebe o Espírito Santo, porque isso tudo foi mistério. Ninguém conhecia que Davi tinha o Espírito Santo, mas a Bíblia que revela que Davi, naquele dia que foi ungido, recebeu o Espírito Santo. Então, no dia em que Davi mata Golias, aquele que Saul conseguia matar, a partir daquele dia, o cântico que nós ouvimos aqui, que Saul matou tanto mil, Davi matou tanto mil, esse cântico é que levantou ódio no coração de Saul. Saul passou a perseguir Davi. Saul passou a seguir Davi. E seguindo Davi, muitas vezes Deus colocou Saul nas mãos de Davi, para que Davi possa acabar com a vida de Saul. Davi muitas vezes perdoou a Saul. Ele dizia no seu coração: não posso tocar no ungido de Deus, não posso matar o ungido de Deus. Assim como ele mesmo escreveu no livro de Salmo, que o ungido de Deus não se toca. Então a Bíblia fala, amados irmãos, ele temia tocar Saul. Uma vez eu me lembro no vale, se a memória não me falha, num certo vale, que Saul ouviu dizer que Davi estava escondido lá. Saul saiu a correr com seus soldados, pensando que ia encontrar Davi naquele lugar. Davi já tinha informação
que Saul estava a vir para lhe fazer mal. Davi fugiu e Saul chegou naquele lugar, não encontrou Davi. Aí ele decidiu descansar, dormiu naquele lugar com seus servos. De repente, quando ele dorme naquele lugar com seus servos, Davi chega naquela noite, arrancou-lhe a espada dele e cortou a orla do seu vestido. E quando ele acorda, Bíblia fala Saul, ou seja, Davi estava fazendo barulho para que eles possam acordar. Quando acordaram, a Bíblia fala que Saul, ele pergunta: quem és tu? Davi diz que sou eu, Davi, teu filho, teu servo. Por que o rei sempre dá ouvido àquilo que dizem lá fora? Estou aqui, Deus te colocou nas suas mãos, ou seja, Deus te colocou nas minhas mãos, mas eu não pude te fazer nada. Procura, rei, se você tiver uma espada. A Bíblia fala que Saul procurou a espada, não encontrou. Então ele disse: prepara bem teu vestido. Eu cortei. Deus quer dizer, me deu oportunidade para eu te matar, mas eu não te matei. Mas muitas vezes meu Senhor, lhe chamou de Senhor, meu rei, anda na minha atrás para me tirar a vida. Eu não sei que mal que eu cometi diante de ti. A Bíblia fala, naquele dia Saul chorou muito. Disse que Davi, eu estou a ver que na verdade Deus te escolheu como rei em Israel. Aquilo foi como uma profecia que chegou a se cumprir e Davi virou rei em Israel. Então, se eu quiser contar toda a história, vamos chegar longe, não vamos chegar aqui. Mas o capítulo 20, exatamente quando eu ia falar, encontro de Davi e seu amigo Jonathan. Então, se nós começarmos a ler essa toda a história aqui no capítulo 21, onde nós lemos, Davi está fugindo de Saul. Só que a Bíblia fala, certo dia Davi, ele sai, vai até no templo, vai até o sacerdote Elmeleque. A Bíblia fala, quando ele chega para o sacerdote Elmeleque, ele foi com o propósito de pedir pão. Ele foi com propósito, porque ele só vivia nas cavernas. Ele foi lá com propósito. Se nós começarmos a ler no capítulo 21, versículo 20, ou seja, versículo 1, diz assim: então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, ao qual te ordenei. Quanto aos moços, apontai-lhes tal lugar. Então Davi chega para o sacerdote Aimeleque, versículo 3: agora, pois que tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços obstiverem das mulheres. Deixa eu explicar um pouco aqui. Quando se fala de Davi, trazendo o nosso tempo atual, fala-se de Cristo. Quando se fala de Davi, fala-se de Cristo. Nós estamos a ouvir aqui que Davi, ele está a chegar para o sacerdote Aimeleque. Só que quando ele chega para o sacerdote Aimeleque, ele diz que eu vim com um negócio. Eu estou aqui, fui enviado com o rei, mas eu tenho aqui um negócio. O negócio, ele está dizendo que tenho aqui um segredo, que este segredo eu não posso contar para o sacerdote Aimeleque, mas eu vim aqui com o negócio. Então este negócio, como era um segredo que ele não podia contar, a Bíblia fala, amados irmãos, ele acabou dizendo que eu estou a precisar de pão, dá-me pão. Seja esse propósito, esse negócio, ninguém que possa saber, pelo qual eu te enviei, o qual eu te ordenei, enquanto os moços apontaram tal o lugar. Agora, pois que tem a mão, dá-me pão. Então Davi, ele está vindo aqui com o negócio. Por que estou a falar que Davi simboliza Cristo? Nós estamos a saber, amados irmãos, que quando se fala, se você ler no livro de Salmos capítulo 2, tem uma parte da Bíblia que diz que tu és meu filho, hoje te ungi. Essa palavra, Davi, que fala no Salmos capítulo 2, é a mesma palavra que está sendo falada lá no livro de Hebreus. Bíblia fala também que onde se fala que tu és meu filho, hoje te gerei, estava se falando de Cristo. No livro de Hebreus capítulo 2, se você ler no versículo, a Bíblia fala que seja, aos anjos jamais disse tu és meu filho, te gerei, mas ao filho diz que tu és meu filho, hoje te gerei. Então fala-se de Cristo. Você lê também no livro de Atos capítulo 13, encontra também a mesma palavra. Paulo acabou explicando que quando estava a se falar essa palavra, falava-se de Cristo. Então quando nós falamos de Davi, estamos a falar de Cristo. Nós estamos a encontrar aqui o Cristo
Ele está vindo na face da terra. Só que o que está a acontecer, ele não vem exatamente na face da terra. Eu não quero falar o motivo de ele vir na face da terra salvar a humanidade, mas eu quero vir falar do sacerdócio, porque ele está aqui a chegar na casa do sacerdote Ermeleque. Porque tem pessoas, quando falamos que Cristo ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, muitas pessoas não percebem o que significa, o que quer falar. Então Davi ele veio aqui para sacerdote Ermeleque. Então Cristo está vindo aqui na face da terra para tomar o sacerdócio de Levi. Amém? Para tomar o sacerdócio de Levi, porque nós sabemos que quando Deus estabeleceu a lei, o sacerdócio foi ordenado através dos filhos de Levi. Saiu de Arão e passou a ser os filhos de Levi. Os filhos de Levi que tinham o sacerdócio. Somente alguém que nasceu da geração de Levi, ou seja, da tribo de Levi, é que tinha que entrar na presença de Deus e oferecer o sacrifício. Essa parte de sacerdócio somente era da tribo de Levi. Então eu entendo, amados irmãos, que Cristo ele está a entrar aqui para tomar o sacerdote de Levi. Amém? Para tomar o sacerdote de Levi. Mas isso tudo aqui está a acontecer, é mistério. Por isso está dizendo que eu fico o negócio, que é uma coisa que Rei disse para não falar. Para provar isso, vamos ler o livro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se Cristo na verdade tomou o sacerdócio de Levi. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio de ordem segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que não tenha decidido de Abraão. Se nós lemos também Hebreus capítulo 7, versículo 11, diz também: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio de Levi, porque o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então Cristo ele está a tomar o sacerdócio de Levi, assim como nós ouvimos aqui. Porque se a lei tivesse a perfeição, por isso a Bíblia fala que com a lei ninguém será justificado diante de Deus. Glória a Deus. A lei, todo aquele que guarda a lei, ninguém será justificado diante de Deus através dela, porque a lei não era perfeita. A lei não justificava ninguém, a lei não purificava ninguém. E por isso no versículo 11 do livro de Hebreus diz: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio de Levi, escutem bem, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio de Levi, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdócio se levantasse? Se a perfeição fosse segundo o sacerdócio de Levi, não haveria necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, assim como nós ouvimos ali. Então a lei não era perfeita, a lei não aperfeiçoou ninguém, a lei não santificou ninguém, a lei não perdoou o pecado de ninguém, a lei não purificou ninguém, a lei não justificou ninguém. Então precisava Cristo vir na face da terra, ele ser sacerdote eternamente, para que possa tomar o sacerdócio de Levi para si mesmo. Então Davi, aqui no capítulo 21 de 1 Samuel, que está a entrar na casa de sacerdote Ermeleque, ele vem tomar o sacerdócio, da glória a Deus. Ele vem tomar o sacerdócio. E por isso ele disse aqui: tem um negócio que eu não posso falar este negócio. Se nós também lermos versículo 6, seja capítulo 7 de 24 do mesmo Hebreu, diz assim: mas este, como permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então Jesus Cristo como permanece para sempre, porque todos aqueles que foram levantados como sacerdote não eram perfeitos diante de Deus. Amém? Não era perfeito diante de Deus, porque se você ler mesmo o Hebreu, fala que todo sacerdote ele tinha que oferecer, ou seja, todo sacerdote que se levantava na casa de Israel, Hebreu capítulo 5, ele tinha que oferecer, antes de oferecer sacrifício para o povo, ele tinha que oferecer sacrifício para ele mesmo, porque o sacerdote também era alguém que pecava, Se você ler no livro de Levítico capítulo 5, fala lá sobre a lei, como que o sacerdote tinha que se apresentar diante de Deus se ele erasse, como que ele podia oferecer sacrifício, como devia ser. A Bíblia fala que tinha que levar um animal, matar um animal, levar o sangue do animal, encher numa bacia e pegar o sangue com a ponta do dedo, desse dedo grande,
ele tinha que levar o sangue com a ponta de dedo e espargir sobre, ou seja, pintar sobre o altar, em qualquer lugar do altar. Então depois dele fazer isso, pegava sangue de bacia, deitava em volta do altar e depois pegava o animal e ia queimar. Depois de queimar o animal, a cinza era deitada fora. Então era essa lei para perdoar os pecados dos sacerdotes. Então os sacerdotes também não eram puros diante de Deus. Então por isso Cristo, ele veio tomar o sacerdócio do homem, exatamente como diz aqui no versículo 11, que necessidade havia de que, ou seja, que se outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então Jesus Cristo, ele veio tomar o sacerdote, no versículo 5, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar disso. Então os filhos de Levi são eles que recebiam a ordem do sacerdócio. Então Cristo, ele veio tomar o sacerdócio. Então Davi, quando entra na casa do sacerdote Elimeleque, ele simboliza Cristo, que está a entrar ali no sacerdócio para tomar o sacerdote para si. Glória a Deus. E disse Davi ao sacerdote Elimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, a qual te ordenei. Quanto aos moços, apontai-lhe tal e tal lugar. Agora, pois que tens a mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. Deixa eu também explicar um pouco sobre, aproveitar esse tempo de explicar um pouco sobre esse segredo. Vamos saber, na verdade, se havia um segredo quando Jesus veio na face da terra. Amém. Vamos ver se havia, na verdade, um segredo quando Jesus veio na face da terra. Assim como Davi disse: tem um segredo. Eu fui enviado com um segredo, porque se Jesus Cristo viesse na face da terra, as pessoas soubessem todas as coisas que ele veio fazer na face da terra, o plano de Deus não ia dar certo, as pessoas não iam crucificar. Mesmo se Jesus viesse dizendo que eu sou Deus, ao vivo para as pessoas não iam lhe crucificar. As pessoas viram que Jesus Cristo, na verdade, como também disse o Pilato, no dia que ele devolveu, dizendo que eu não vou matar o inocente, está aí o homem. Então o Pilato, ele confessou que Jesus Cristo, ele era o homem. Então, muitas pessoas viram Jesus apenas como homem, não como Deus. Então se eles conhecessem Jesus como Deus, não teriam lhe crucificado. Havia ali um segredo, havia ali um mistério da parte de Deus, que Jesus, quando veio na face da terra, não revelou esse segredo. É assim como Davi está chegando na casa do sacerdote, dizendo que eu tenho um segredo, que o rei me disse para não contar a ninguém esse segredo. É glória a Deus. Mateus capítulo 21, versículo 27, muito rápido. Mateus capítulo 21, versículo 27. Vamos ler aí Mateus capítulo 21, versículo 27. Vamos ver, Mateus capítulo 21, versículo 27. Aconteceu uma coisa ali no Mateus capítulo 21, quando Jesus estava ali a dar uma parábola. Quando Jesus estava aí a dar uma parábola, e quando Jesus estava a expulsar demônios no templo, e havia fala, mais ou menos, no versículo, vamos começar no versículo 25, diz assim: e o batismo de João, os sacerdotes, os fariseus chegaram para Jesus e disseram: com que autoridade tem a fazer essas coisas? Porque se nós começarmos a ler no versículo 22, no versículo 24, Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? De céu ou dos homens? E passavam entre si, pensavam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele nos dirá, então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disse-lhe: não sabemos, eles responderam para Jesus e disseram assim: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço. Então Jesus está dizendo: se vocês também não sabem por que João batizava, com que autoridade que João batizava, nem eu também vos digo. Então Jesus está dizendo que ele também tem um mistério, tem alguma coisa que Jesus havia ocultado deles, que os homens que viam Jesus, eles não sabiam o que Jesus vinha fazer. Assim como também Davi disse para o sacerdote Elimeleque que eu tenho um negócio, eu tenho um segredo, que eu fui dar essa ordem ao rei para que eu não possa divulgar esse segredo. Se nós lermos também Marcos capítulo 11, versículo 15, Marcos capítulo 11, versículo 15, diz assim: e vieram em Jerusalém a Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores
e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não consentia que algum levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Se nós lemos no versículo 33, diz assim: e respondendo, ou seja, versículo 22, se porém dissemos dos homens temos o povo, porque todos sustentavam, aquilo que eu li lá no livro de Mateus, versículo 33, respondendo disse-lhe a Jesus: não sabemos. Jesus lhe replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Então Jesus está dizendo que eu também não vou vos dizer, tenho um segredo, mas não vou vos dizer também com que autoridade eu faço essas coisas. Se nós também lermos lá no livro de João capítulo 9, se nós lermos também João capítulo 16, versículo 18, existe lá, a Bíblia fala, vamos ler João capítulo, só para ver se havia um segredo. João capítulo 16, versículo 18, João 16, 18, diz assim a palavra de Deus: diz, pois, que quer dizer isto? Um pouco não sabemos o que diz. Então aqui Jesus tinha dito: um pouco me fereis, um pouco não me fereis, ou seja, não me fereis, um pouco me fereis. Daí ele disseram: que quer dizer isto? Um pouco me fereis, um pouco não me fereis. Então não sabemos o que diz. Então os próprios discípulos disseram também para Jesus: nós não sabemos, que tinha coisa que Jesus falava, as pessoas não sabiam o que Jesus ia falar. Deixa eu terminar aqui João 9, 29, para ouvirmos desses segredos. João 9, versículo 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Então também estão a testificar que nós sabemos que Deus falou através de Moisés, mas esse aqui nós não sabemos de onde ele é. Então Jesus está fazendo coisas que era mistério na face da terra, assim também nos nossos dias. Jesus ainda continua fazendo coisas que são mistérios para os homens. Da glória a Deus. E Davi, que aparece ali no 1 Samuel, para o sacerdote Emelec, dizendo que eu tenho um negócio, eu tenho um segredo, que esse segredo não posso falar. E ele diz que eu vi, seja no versículo 2: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, o qual eu te ordenei quanto aos moços, apontar-lhe tal o lugar. 3, agora pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstinhar das mulheres. Eu também podia explicar aqui, mas estou a ver que o tempo não nos permite, porque temos muitas coisas bonitas lá embaixo, que a palavra de Deus, quando eu estava examinando, acabou sendo uma revelação muito profunda. Eu podia também explicar sobre esse mistério aqui, desse pão sagrado, e por que o sacerdote está dizendo que esse pão sagrado, a menos que os jovens se apartem das mulheres. Amém. Esse pão sagrado, não tenho pão comum. O sacerdote está dizendo que eu não tenho pão comum, a não ser que os moços se apartem, porque o pão que tenho é pão sagrado. E nós sabemos, quando se fala de pão, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E não, o sacerdote está dizendo que eu não tenho pão comum. E Jesus Cristo, na verdade, não é uma comida comum. Jesus Cristo não é pão comum. Da glória a Deus. Então, a menos que os moços se abstenham das mulheres. Quando se fala também de mulheres, fala-se exatamente dos líderes, fala-se dos homens que ensinam a palavra de Deus. Assim como Paulo diz que eu sinto dores de parto. Se ele diz que eu sinto dor de parto, ensinador, aquele que quer ganhar alma, é uma mulher que ele sente necessidade de dar parto. E não, quando ele diz que não tenho pão comum, eu tenho pão, a menos que seja pão sagrado, a menos que os moços se apartem das mulheres. Está falando, amados irmãos, que esse pão, se nós queremos se alimentar deste pão, devemos ter muito cuidado com aquilo que nós aprendemos com as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Devemos ter muito cuidado. Jesus Cristo não é um líder comum. Jesus Cristo não é como Maomé. Jesus Cristo não é como esses líderes por ali. Jesus Cristo não é como o Ong Bak. Jesus Cristo não é como esses deuses da face da terra. Jesus Cristo não é um pão comum, da glória a Deus. É um pão consagrado. Então esse pão consagrado não precisa qualquer mulher que se pode misturar, que pode levar esse pão para distribuir. Ou seja, não é qualquer mulher que pode nascer esse pão, ou seja, que pode nascer através deste pão. Então, é exatamente quando se fala das mulheres, fala-se dos pregadores.
consagrador. Então se ele diz que não tem pão comum, eu tenho um pão consagrado, que a menos que os moços se abstenham da mulher. Quer dizer, amados irmãos, nós devemos fugir daquilo que as pessoas estão ensinando, as pessoas que não conhecem a verdade, porque Jesus Cristo não é um nome comum. Falar de Jesus Cristo, você pode estar a pregar de Jesus Cristo, a dar vida à pessoa, e pregar de Jesus Cristo a fazer pessoas ir no inferno, por não conhecer os mistérios de Deus. Dá glória a Deus. Exalta Jesus com aquelas palmas bem fortes. Então Jesus Cristo, ele não é um pão comum. E respondendo Davi ao sacerdote, disse-lhe: as mulheres, na verdade, se nos venderam desde ontem. Veja, as mulheres se venderam desde ontem. Quer dizer, a maioria das pessoas que ensinam a palavra de Deus se venderam. Por isso a maioria das pessoas hoje em dia pregam a prosperidade, pregam dizendo que todo mundo vai para o céu, pregam as coisas que as pessoas querem ouvir, porque se venderam. Então Davi está a dizer aqui que as mulheres se venderam desde ontem. Se nos venderam desde ontem, quando eu saí ao vaso dos moços, eram sãos, e alguns modos de pão, ou seja, de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, por quanto não havia ali outro pão senão as pães da proposição que se tiraram diante do Senhor, para pôr ali o pão quente no dia em que aquele se tirasse. No versículo 6 também nós precisamos compreender que, assim como eu disse no começo, que Jesus Cristo ele está vindo tomar, amém, o sacerdote de Levi. Então, amados irmãos, quando Jesus vem tomar o sacerdote de Levi, quando ele vem tomar o sacerdócio de Levi, ele, ou seja, o versículo 6 está dizendo assim: então o sacerdote deu-lhe o pão sagrado, por enquanto não havia outro pão senão as pães da proposição que se tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul. Isso também seria outro mistério se a gente quiser falar, mas versículo 8: disse Davi a Emelec: não tens aqui na mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nem a minha espada nem as minhas armas, porque negócio do rei era apressado. Então, amados irmãos, no versículo 7, no versículo 6, versículo 8, vou explicar de uma vez. Então, o sacerdote aqui está dizendo, a Bíblia fala que o sacerdote entregou pão, porque, o sacerdote está a entregar o pão porque não havia ali outro pão, amém? Não havia outro pão, tinha que se entregar o pão que era sagrado. Está-se a falar, amados irmãos, que o pão, quando se fala de pão, fala-se da palavra. Jesus disse: o homem não viverá somente do pão, mas da palavra de Deus. Quando se fala de pão, fala-se de palavra. Quando se fala de pão, fala-se de Cristo. Então a Bíblia está falando que o sacerdócio, ele levou pão, ele entregou a Davi, porque não havia ali outro pão. Quer dizer, amados irmãos, trazendo isso para o mundo atual, a palavra de Deus que Cristo veio, depois dele tomar o sacerdócio de Levi, a palavra que Cristo veio para pregar, ele não trouxe uma palavra nova, amém? É por isso que ele disse que eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas eu vim para fazer o quê? Para vir cumprir. Eu vim para cumprir a lei. Então Jesus Cristo, ele não trouxe palavra nova, dizendo que eu estou a sair do céu, eu vou trazer uma palavra nova. Assim como tudo que aconteceu desde Gênesis até Apocalipse, tudo isso pregava-se de Cristo, falava-se de Cristo. Então ele não trouxe uma coisa nova, tudo que Jesus veio fazer. É por isso que você lê no livro de Mateus capítulo 21, fala que se cumpriu, a palavra se cumpriu. Por quê? Porque Jesus, Deus, veio falando desde Gênesis, veio falando através da lei, veio falando através dos profetas, né? Glória a Deus. Veio falando através dos profetas, veio falando através da lei, veio falando através dos seus servos. O pão já existia no sacerdócio de Levi. Está dizendo que o pão, a palavra de Deus, da salvação, ela já existia em Judá, já existia no meio de Israel. Mas Israel, como estava seco, eles não conseguiram notar, amém? Eles não conseguiram notar que a palavra de Deus, a palavra viva, está no meio de nós. A palavra da salvação está no meio de nós. Então quando eles tiram o pão, eles entregam a Davi, eles estão a dizer, estão a tirar o sacerdócio, estão a entregar a Cristo. Eles estão a tirar a palavra, estão a entregar a Cristo. É por isso que Cristo, amados irmãos, ele chegou a pregar a palavra, não contar daquilo que já estava. Ele ensinou muitas vezes. Jesus já veio falar muitas vezes, ele ensinava sobre a lei, dizendo que vocês leram, na lei está escrito desta maneira, que qualquer homem que fizer isso, mas eu porém vos digo que tem que ser desta maneira. Na lei está escrito que quem comete adultério é assim, mas eu porém vos digo. Então Jesus Cristo, ele não trouxe uma palavra nova, ele trouxe exatamente aquela que já estava no meio da lei, que era mistério para Israel. Dê glória a Deus. Exalta Jesus com aquelas palmas bem fortes. Então a palavra de Deus já existia. Jesus não trouxe uma palavra nova. Jesus Cristo já trouxe aquela que já existia no meio de Israel. Então Jesus Cristo toma o sacerdócio.
assim também ele é entregado ao sacerdócio. Assim como ele está a receber o pão, ele está a receber o sacerdócio. Da glória a Deus, ele está a receber o sacerdócio. E a Bíblia fala no versículo 8: e disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nenhuma espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. Ele está dizendo que eu não trouxe aqui nenhuma espada, não trouxe aqui nenhuma arma, eu vi vazio. Eu vou dizer, amados irmãos, que Cristo, ele veio na verdade vazio. Ele se esvaziou. Se você ler no livro de Filipenses capítulo 2, fala: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usou por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, fazendo-se em forma de servo, achando na forma humana, se humilhou. Então Jesus Cristo, ele veio vazio, e a glória a Deus. Ele abandonou a sua glória, ele abandonou o seu poder, ele abandonou toda a sua majestade, veio vazio na face da terra. Ele sabia, amados irmãos, que o que ele vinha fazer na face da terra. Então ele se esvaziou. É por isso que Davi está dizendo que não deixe aqui na mão seja uma espada, não deixe lança, porque eu vi vazio. Vamos aprovar isso. Depois vamos aprovar isso para vermos se Cristo na verdade veio vazio ou não. Mas deixa correr aqui, o tempo não nos permite. E por isso eu disse, não sei se o tempo vai permitir, porque eu até queria chegar no capítulo 22. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão lança, espada alguma, porque não trouxe a mão nenhuma espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. O negócio do rei era apressado. Eu acredito que Deus, ele tinha plano de salvação para a humanidade. Você havia falado no livro de Gálatas que cumprindo-se o tempo. Quando se cumpriu o tempo, Jesus Cristo veio na face da terra. Então o tempo já havia se cumprido. Não, Jesus Cristo tinha que vir na face da terra com o negócio para salvar a humanidade. Então versículo 9: disse sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, aqui tu feriste no vale de Carvalho, eis que está aqui envolvida num pano de trás de fato. Deve dizer que a espada, ou seja, aqui não tem nenhuma espada, mas existe uma espada, a qual que pertencia a Davi, aquele que você matou, lá no livro de 1 Coríntios, ou seja, no livro de 1 Samuel capítulo 17, aquela espada que você matou, Golias, nós estamos com ela aqui, ela está envolvida em pano, escondida lá atrás de fato. Não, amados irmãos, quando também fala aqui, o sacerdote diz que aqui tenho aqui a espada de filisteu de grande Golias, porque se você percebe, Davi ali no vale, quando ele derrota Golias, está se falando de Cristo que está a derrotar o diabo na cruz Carvalho, da glória a Deus. A derrota de Golias ali no vale, quando Golias é derrotado ali no vale, simboliza Cristo que está a derrotar o diabo na cruz Carvalho. É por isso que o sacerdote está a dizer aqui: não temos outra espada, a não ser a espada de Golias, a qual você derrotou lá, ou seja, lá no Carvalho. Eis que está aqui envolta num pano atrás de fato. Amados irmãos, a espada, fala-se da palavra também de Deus. Quando fala-se da espada, fala-se da palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. É por isso, amados irmãos, eu disse que sempre, muitas pessoas nos nossos dias, eles não compreendem os mistérios de Deus. Porque a espada, o sacerdote vai dizer que temos aqui a espada, mas a espada, ela está o quê? Está encoberta com o quê? Com pano. Quando se fala de pano, fala-se da lei. A lei esconde a palavra de Deus. Por isso lá no livro de 1 Coríntios ou 2 Coríntios, se não me fala, capítulo 3, fala que aquelas pessoas que leem a lei é coberto o pano na sua cara. Não, a lei, quando se fala-se de pano, ou seja, a espada envolvida no meio de pano, fala-se que a lei, ela encobre a palavra de Deus. Por isso todas as pessoas, amados irmãos, que são das obras de lei, não são justificados diante de Deus, porque eles não conhecem a justiça de Deus. Romanos capítulo 1 diz que a justiça de Deus se revela onde? Na palavra de Deus, amém? A justiça de Deus se revela na palavra de Deus. Então, se as pessoas guardam a lei, eles não conhecem a justiça de Deus. A justiça de Deus para ele está encoberta, a justiça de Deus está escondida, da glória a Deus. E daí eu vou provar também isso, que a palavra de Deus até hoje ela está escondida para algumas pessoas. Quando se fala de pano, fala-se da lei. Eu vou dar também um exemplo. No dia que os pastores viram a estrela que indicava onde Cristo nasceu, a Bíblia fala, amados irmãos, quando chegaram, encontraram o menino em volta de o quê? De panos, amém? Para que eles possam ver a criança, tinha que tirar o pano. Para ver Jesus, você precisa tirar o pano. Por isso todas as pessoas que estão nas obras da lei, eles estão a colocar pano na sua cara. Todas as vezes que as pessoas que se meditam na palavra da lei, a lei encobre Cristo, amém? A lei esconde Cristo. Por isso o Antigo Testamento todo ele, até no tempo de Levítico, no tempo de Deuteronômio, Número, Êxodo,
não em conhecer o Cristo, porque a lei esconde Cristo. Amém? Mesmo o termo Moisés tem dito que Deus no meio de vocês vai levantar alguém como eu. Deus no meio de vocês vai levantar um profeta como eu. A esse vocês devem ouvir. O povo de Israel não entenderam, o povo de Israel não conheceram, porque a lei cobriu Cristo. Quando se fala-se de pano, que está a cobrir a espada, está a se falar da lei. Assim também como Cristo, quando os pastores saíram para encontrar Jesus Cristo estava envolto em panos. Então, para você ver a cara de Jesus Cristo, tem que tirar o quê? O pano. E quer dizer também no nosso tempo, se você quer conhecer Cristo, se você pega-se no assunto da lei, você nunca vai ter revelação de Jesus Cristo na sua vida. É glória a Deus. Por isso, há perigo de seguir os irmãos de sétimo dia. Os sétimo dia, todos eles, ninguém conhece Cristo. Eles podem falar de Cristo, mas eles não conhecem. Podem falar de Cristo, mas eles não conhecem de Cristo. Aqui a espada está envolvida, a palavra de Deus está coberta. A palavra de Deus está encoberta. Eu vou provar isso. Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 4. Tem um mistério aí no Provérbio, capítulo 2, versículo 4. Se a gente ler no 4 não vamos entender, vamos ler no versículo 1 mesmo. Provérbio, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Está a falar de palavra e mandamento. Para fazer o teu ouvido atento à sabedoria e inclinar-se o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançares a tua voz. 4. Se como a prata buscares e como tesouro escondido ou procurares. Só você vai ter conhecimento só você vai ter conhecimento, só você vai ter sabedoria, só você vai conhecer Cristo se você procurar a palavra de Deus como o quê? Aí está dizendo como o quê? Se procurar a palavra como o quê? Ninguém encontrou Provérbio capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. Diz o quê? Então a palavra de Deus é um tesouro que está escondido. Então Cristo, ele fala através da boca de Salomão, dizendo que, meu filho, se você quiser conhecer o mandamento de Deus, conhecer a palavra de Deus, você tem que buscar ela como tesouro que é escondido. Então a palavra de Deus é algo que está escondido. Você precisa buscar. A palavra de Deus é algo que está escondido. Assim como ali a palavra de Deus, a espada estava encoberta, estava escondida. Assim também a palavra de Deus nos nossos dias, assim no tempos antigos, ela era escondida, era mistério, continua um mistério até nos nossos dias de hoje. Vou provar isso também. Mateus capítulo 13, versículo 44. Alguém muito rápido para ler para mim. Mateus, eu também tenho que falar esse todo assunto que Deus falou no meu coração. Não posso deixar, senão não vão entender nada. Mateus capítulo 13, versículo 44. Veja, o reino dos céus é semelhante ao quê? A tesouro escondido. Continua. Escondido num campo que o homem acabou, achou e escondeu. E pelo gosto dele, vai, vende tudo quanto tem que comprar ele campo. É isso que estou a dizer, que a palavra de Deus é mistério. A Bíblia também está a dizer que o reino de Deus é como se fosse que um tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou, escondeu em outro lugar. Eu sempre falo que a palavra de Deus é mistério. Se você lê a palavra de Deus, parece ela quer te abrir a sua mente, mas de repente se esconde. Não, a palavra de Deus está sendo tirada, está sendo escondida. A palavra de Deus sempre é mistério, ela é oculta. Vamos continuar no livro de Colossenses 2, versículo 3. Colossenses 2, vamos ouvir se a palavra de Deus está escondida. Por isso a maioria das pessoas nos nossos dias estão a fazer o que fazem, pregam o que pregam, não conhecem as escrituras. Colossenses, alguém pode ler para mim, os que têm Bíblia no telefone? Aqui, estar a procurar assim, às vezes demora. Versículo 3. Veja,
Se você ler no capítulo 2, versículo 10, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo. Quando fala-se de palavra, é o mistério em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus. A palavra de Deus, o mistério está escondida também. Eu vou provar para vocês também no Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Apocalipse 2, versículo 17. Vamos ouvir se está se falar de palavra. Diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o diz Espírito, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali de comer da maná escondido, fala-se do pão. Quando se fala de maná, fala-se do pão. Pão, fala-se da palavra. E dá-lhe uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece. Amém. Vou repetir: quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo da igreja. Ao que vencer, dá-lhe a comer do maná. Ou seja, não pode ser, é 22. Não, é 17 mesmo, sim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Quando se fala de maná, fala-se de pão. Então, do maná que está o quê? Escondido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe comer de maná escondido. A palavra de Deus sempre é o mistério. Amém? A palavra de Deus é o mistério. Por isso, se você lá ler no livro de 2 Pedro ou 1 Pedro, tem uma parte da Bíblia que diz que a profecia não é de particular interpretação. Os homens de Deus escreveram por meio da revelação de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser revelada. A profecia nunca foi de vontade do homem. Não é de particular interpretação. Não é o que o homem pensou em fazer e fez. Tudo isso vem de revelação de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 22. Glória a Deus. Daniel capítulo 2, versículo 22. Só Deus é que revela esses mistérios da palavra de Deus. Por isso aqui, no livro de 1 Samuel, nós estamos a ler: os que têm revelação não vê ali apenas o Golias cair. O Golias, muitas pessoas hoje em dia falam: Golias é problema na tua vida, é de inimigos da sua casa. O Golias ali é o diabo que está sendo derrotado na cruz do Carvalho. Não, precisa de revelação. Daniel capítulo 2, versículo 22. Alguém pode ler para mim? Daniel, diz o que? Deus é Ele que revela o profundo e o que? Escondido. Continua. Com Deus mora a luz. Ele é que revela. Amém. Deus é que revela. E por isso, amados irmãos, aqui no 1 Samuel capítulo 22, quando se diz, disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, é quem tu feriste no vale do Carvalho. Eis que está aqui envolta num pano de trás de fato. Se tu o queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-me-a. Quando se fala aqui, está se falando dos mistérios. Existem muitos mistérios escondidos na palavra de Deus que as pessoas não estão a compreender. Jesus tomou o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós ouvimos também, é Cristo que está a tomar ali. Tudo que Jesus está a fazer, exatamente está a fazer misteriosamente. Assim como Davi, quando chegou para o sacerdote, ele disse que eu tenho aqui um negócio, que esse negócio não é para revelar. Eu também provei que, na verdade, Jesus Cristo muitas vezes ele disse que eu também não vou vos dizer. Eu não vou vos dizer. Se vocês não sabem, eu também não vos dizer. Então tinha negócio que Jesus não podia revelar ao mundo. Então, aqui também nós estamos a encontrar ali a espada escondida. Fala-se da palavra de Deus que está escondida. Se nós também lermos ali no livro, se nós lermos também no João capítulo 12, versículo 49,
João 12:49. Como hoje é culto doutrinário, o horário mudou aí na escala. Vou aproveitar a oportunidade de ensinar tudo. Culto doutrinário significa culto de ensinamento. Não vou ensinar tudo aqui para nós percebermos. Vamos ver se o versículo 8 de 1 Samuel 21 combina com João 12:49. Aqui no livro de 1 Samuel 21:8 diz assim: e disse Davi a Emelec: não tens aqui a mão lança ou espada alguma, porque não trouxe a mão nenhuma espada nem arma, seja nem minhas armas, porque o negócio do rei é apressado. Assim como eu disse que Cristo, quando veio na face da terra, não trouxe nada. Amém? Cristo não veio com uma palavra nova, ele veio das coisas de Deus. Vamos ouvir então aí no João 12:49. A quem pode ler para mim? Vamos ver se combina ou não combina. Como eu disse que Cristo não trouxe dele mesmo nada. Vamos, João 12:49. Quer ler para mim? Tá vendo? Porque eu não tenho falado, eu não tenho negou, eu não tenho falado de mim mesmo. É por isso que Davi disse para Emelec: eu não trouxe nenhuma espada, não trouxe lança, não tenho nada, não trouxe nada. Então Jesus aí está dizendo que eu também, eu não trouxe palavra, não trouxe minhas palavras, eu também sou enviado. Pode continuar, continua esse versículo 49, vamos ouvir e ler para ter todo terminar. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que ele disser e sobre o que ele fazer. Tá vendo? Então a palavra, o que ele podia dizer, a palavra, tudo, Cristo não trouxe dele mesmo. Assim como Davi disse, não trouxe a espada. Quando se fala de espada, faz a palavra. Na Cristo está dizendo que eu não trouxe, a palavra não é minha. Jesus está dizendo que a palavra não é minha. Amém? A palavra não é minha. Assim como Davi disse, eu também não trouxe nada. Não levei nem espada, não levei lança, não levei nenhuma armadura. Estou aqui assim. Assim também Cristo, nós estamos a ouvir ele a dizer que quando eu estou aqui, seja, a palavra que eu vos ensino não é minha, eu não trouxe nada. Exatamente Cristo está dizendo que eu não trouxe nada. Assim como Davi também disse que eu não levei espada, não levei nada. Então aí Cristo está dizendo também que eu aqui não trouxe o que é meu mesmo, minhas coisas eu não trouxe. Nós sabemos que ele também abandonou a sua glória. Nós também sabemos todas as coisas da glória a Deus. Então é Davi aqui que está, tudo que está acontecendo com Davi é Cristo. Só que as pessoas hoje em dia estão fechadas os olhos. Quando vem aqui já estão a ver dízimo, já estão a ver dinheiro, já estão a ver demônios na tua casa, já estão a ver a derrota de teus inimigos físicos, já estão a ver a prosperidade, já estão a ver porta aberta. O que está acontecendo aqui é Cristo que está fazendo todos esses mistérios. Por isso, amados irmãos, Paulo tem uma parte que ele diz assim, que tudo que eu vos ensinei, tem uma parte que o apóstolo Paulo disse que tudo, ou seja, o que eu recebi, também vos ensinei, que Cristo morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, foi visto segundo as Escrituras. Então tudo que as Escrituras está a falar de Cristo. Amém? Então por isso aqui também, Davi está dizendo não trouxe nada. Nós ouvimos também Jesus já ia falar no João 12:49 que ele também não trouxe nada. Então aqui também a espada escondida, nós lemos aqui muitas passagens que falam também que a palavra de Deus ela é oculta. A palavra de Deus tem que ser por revelação. Amém? Pois muitas pessoas não compreendem. Eu no domingo vou pregar sobre como pregar a palavra revelada. No domingo eu já tenho essa mensagem. Lendo essa escritura, acabei tendo uma revelação sobre como que a palavra se prega. Por que muitas pessoas pregam de Cristo, mas não sabem pregar? O que é pregar? Então no domingo eu vou ensinar exatamente esse mistério. Nós vamos terminando com o mistério aqui. Vamos ver essa palavra que está escondida aqui. Se tu queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. Disse Davi, não há outra semelhante, dá-me. Vamos ver Lucas 19:41. Lucas 19:41. Quinta-feira, culto doutrinário. Doutrina significa ensinamento. Não, melhor nós ensinarmos tudo para não sairmos aqui com dúvida. Para os irmãos não. Vamos ver Lucas 19:41. Diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Assim a espada estava encoberta com pano. Amém? A espada estava encoberta em pano. Eu ainda estou a provar esse assunto ali.
A espada estava encoberta, pano. Jesus está a falar para Jerusalém que isso tudo que está a acontecer, Jerusalém, Jerusalém, eu queria que tu tomara como uma galinha leva os seus filhos. Então Jesus está dizendo que eu queria que você conhecesse. E quando ia chorando, vendo, disse, e chorou sobre ela. Jesus chorou sobre a cidade e disse, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, se você soubesse pelo menos nesse dia aqui, que eu estou a vir aqui, porque tudo estava escrito na lei que Jesus podia entrar em Jerusalém, tudo aquilo estava escrito. Então Jesus está a dizer para essa cidade que se soubesse, né, o que está acontecendo neste dia, então o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto a teus olhos. Então tudo aquilo que estava a acontecer ali em Jerusalém estava encoberto, assim como a espada também estava encoberto com pano. Amém? Nós estamos a falar de essa coisa que cobre. Vamos ouvir se é a lei ou não é a lei. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3. Vamos ouvir 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3. Diz ali se a palavra de Deus está coberto para aqueles que perecem. Então nós não estamos a ver apenas a espada que está coberta. Amém? Nós sabemos que Cristo, ele veio, tomou o sacerdócio. Nós estamos a conhecer o que é espada. A palavra de Deus para nós já não está mais encoberta. A palavra de Deus para nós está descoberta. Amém? Nós não vemos mais Cristo coberto com pano. Nós tiramos os panos, nós conseguimos ver Cristo face a face através da sua palavra. Mas existem pessoas nos nossos dias que Cristo está encoberto para eles. Eles entram no livro de Malaquias, entram no livro de que só está a ver ali, é confusão, é guerra. Enquanto nós estamos a ler ali, estamos a ver Cristo. Vamos ver ali 2 Coríntios 4, 3. Já quem pode ler para mim? Se o evangelho está coberto, a espada lá com Davi, o sacerdote disse: a espada está o quê? Encoberto com o quê? Com panos. Então se o evangelho é espada, se essa espada continua encoberto, está encoberto para quê? Para aqueles que se perdem. Amém? Se a espada de Deus, se as pessoas continuam a chegar para o sacerdócio e eles conseguem ver a espada, porque Davi naquele momento, quando disse a espada está aí de Golias, Davi tinha que encobrir, ou seja, descobrir, fala-se descobrir, ou seja, descobrir, né? É isso? Então tinha que tirar o pano. Quando ele tirou o pano, pegou a espada. Quer dizer, a espada já não está mais encoberta nos nossos dias. Amém? A espada já não está mais encoberta. Para aqueles que são salvos, para eles a espada não está mais encoberta. Porque Davi, o rei, Cristo, quando entrou na face da terra, é por isso que disse: eu, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas ao grande indivíduo, mas revelaste ao quê? Aos pequenos. Não, aos pequenos, aqueles que são chamados para a salvação, a espada já não é mais mistério para eles. Quando eles lêem a palavra de Deus, entendem claramente. É por isso ali, aí no 4:3, está dizendo assim: mas se ainda o nosso evangelho, ou seja, vamos colocar a espada, mas se ainda a nossa espada estiver encoberta, está para os que se perdem. Amém? Mas ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então se a espada ainda está escondida para você, se a espada está escondida para algumas igrejas, se a espada está escondida para esses líderes, se a palavra de Deus não está sendo entendida como ela é para essas pessoas, está escondido para aqueles que se fazem o quê? Que se perdem. Amém? E por isso estão a errar por não conhecer as escrituras. Por isso estão a se perder por não conhecer as escrituras. Onde eu estava na internet a ver Johnny William. Johnny William estava numa entrevista e disseram para ele: por que você anda com segurança? Disse: Jesus também andava com segurança. Jesus já andava com 12 discípulos, então era a segurança deles. Eu disse: você já leu onde na Bíblia, no meu coração? Já leu onde na Bíblia que falaram que o discípulo era segurança? Quem te disse que discípulo é segurança? Quem te disse que um apóstolo é segurança? Daí disse: então por que você tem muito dinheiro? Quando você dá dinheiro, você costuma postar vídeo na internet. Disse: eu costumo dar dinheiro para mostrar ao mundo que cada um também tem que fazer o mesmo. Jesus, enquanto ensinou em Mateus capítulo 6, que se você quiser dar a tua oferta, faça com que a sua mão direita faça o quê? Esquerda eu faça o quê? Não saiba. Então disseram: por que você está comprando carro rico, saber que tem pobre? Por que você está comprando carros não sei de o quê? Ele disse: Jesus também era rico. Essa é a característica de filho de Deus, de ser rico, porque Jesus era rico, porque tinha tesoureiro. Se você ler na Bíblia, diz que Jesus tinha tesoureiro. Então o fato de Jesus ter tesoureiro quer dizer que Jesus era rico. Então ele afirma que é homem de Deus, é profeta de Deus, mas não conhecendo as escrituras. Na Bíblia fala assim: a palavra de Deus está encoberta para eles, que quando eles leem, basta ver tesoureiro, já pensa que Jesus era rico.
Basta ele ler a Bíblia Sagrada, ver ali o discípulo, Jesus está andando com o discípulo, acha que é segurança. A palavra de Deus está encoberto para eles, amém? Estão perdidos, e por isso a maioria das pessoas nos nossos dias estão perdidas porque não conhecem a palavra de Deus. Vamos ler 2 Coríntios 3,14 para ouvirmos. Quando se fala de pano, fala-se da lei, o pano que está a cobrir ali a espada, o pano que cobriu Jesus quando nasceu, fala-se da lei ou não. Por isso nós precisamos tirar o pano para que a gente possa ver Jesus face a face. Alguém pode ler para mim? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, fala-se da lei, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, quando é lido Moisés, o pano está sendo colocado no coração deles. Para Moisés, eu digo para Moisés era fácil, porque Moisés era um pano, na verdade, que eles pegavam o pano, porque eu falei, eu sempre ensino, quando é a lei não precisa ser interpretada. A lei é você não matarás e você não pode matar mesmo. Então quando se fala que Moisés pegava pano, colocava na sua cara, tapava a cara, fala-se desse pano mesmo, colocava na cara. Mas no Novo Testamento, a Bíblia fala que toda vez que você lê a lei, toda vez que você lê Moisés, está sendo colocado o quê? O véu no teu coração. O perigo, Moisés, veja, Moisés colocou o pano físico na cara, que ele qualquer dia querer tirar, tirava. Agora o perigo em nossos dias, quando você se pega mais a lei, o teu coração fica coberto com o quê? Com véu. Como você tirasse algo espiritual? Como você tirar? É por isso muitas pessoas que brincam mal, todos vamos ser salvos. É importante conhecer Jesus. É por isso os próprios discípulos disseram para Jesus, se é assim ninguém vai ser salvo. Acho que conheceram que a palavra de Deus não é brincadeira. E muita gente nos dias estava brincando com a palavra de Deus, só pega a Bíblia, fala coisas que não é, e não conhece os mistérios de Deus. Amém? Então quando se fala ali, nós estamos a vir aí no 1 Coríntios, está bem claro ali, dizendo os seus sentidos, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se retirará. Nós também tínhamos véu, mas quando decidimos nos converter, o véu fez o quê? Foi tirado. Amém? Quando se converte a Cristo, o véu se retira. Então as pessoas que até hoje não conhecem as Escrituras, quer dizer que ainda não se converteram. Amém? Ainda não se converteram. Os que estão a dizer aí, conhece a Bíblia, é mentira deles, ainda não se converteram. Porque a Bíblia fala que mas quando se converterem ao Senhor, então o véu o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, está vendo? Já não é o quê? Com o rosto coberto. Amém? A quem está a ler também? Versículo 18, leiam vocês mesmos. Mas todos nós, cara descoberto. Cara o que é descoberto. Assim como Cristo estava envolvido com pano, coberto com pano, para eles verem a cara daquela criança, Jesus tinha que tirar o quê? Descobrir o quê? A roupa, ou seja, o manto, seja a mantinha no nosso tempo, para ver a cara de Cristo. Assim também, para Davi pegar a espada, tinha que tirar aquele pano para pegar a espada. Então nós que somos de Cristo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então existem pessoas que até nos nossos dias estão cobertos. Amém? Nos nossos dias até hoje estão cobertos, que não conhecem nada das Escrituras de Deus. Mas nós, a Bíblia fala, nós estamos descobertos. Por isso, amados irmãos, ali, Davi, tudo que está acontecendo aqui com Davi no 1 Samuel capítulo 21, e disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Carvalho, eis aqui está aqui envolta num pano, né, de trás de fonte. Se tu quiser, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela.
Se eu falo nenhuma outra tem aqui, senão aquela, está a se dizer que não existe nenhuma outra palavra, a não ser aquela. Depois eu disse, a palavra de Deus, Pedro disse que não é de particular interpretação. Se você diz que não, eu estou a ter a minha visão nas escrituras, você está errado. Aqui está dizendo que a espada não existe uma outra, a não ser aquela. A palavra é a mesma. E por isso fala-se, se as igrejas estão a dizer que viemos de Deus, por que doutrinas são diferentes? Aqui está dizendo que a espada é a mesma. A palavra é a mesma. Então por que as igrejas estão a diferenciar-se de doutrina? Por que tem muita coisa que as pessoas não estão a saber? Ou todos nós fomos mandados com Deus, todos estamos errados, ou alguém está errado, ou alguém que está certo. Então aqui está dizendo, se tu queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante, dá-me. Vou terminar no versículo 13, vamos sair, não vou continuar. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido. Quando se fala também que Davi se fez louco, perceba o que Deus falou no meu coração. Davi chegou para um certo rei de Gad. Davi levantou-se e fugiu daquele dia diante de Saul e foi Aquis, rei de Gad. Então o rei Aquis, Davi quando chegou para o rei Aquis, a Bíblia fala, de repente alguém lhe elogiou, disse, isso aqui é Davi. Aquele canto que se cantou, imagine, a Bíblia fala que isso aqui bateu o coração de Davi, porque Davi, e que nem se fosse, alguém está dizendo assim, tal fulano é maior do que tal fulano, a pessoa está aí, a pessoa vai se sentir humilhada, não é assim? Os dois estão aí, você está dizendo que esse é melhor do que você, esse que está dizendo que é melhor, vai se exaltar, aquele que você está dizendo que esse aqui é melhor, ele vai se humilhar. E a pessoa que está a elogiar Davi em frente do rei, está dizendo que esse aqui, veja, porém, os criados de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Quando se fala o rei da terra, Davi nunca foi o rei da terra. Só o rei da terra falasse de quê? De Deus, amém? Então tudo aqui é profecia. Não se contava, ou seja, não se cantava deste nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então essas palavras, e Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gad. Então essas palavras parece uma humilhação para o rei Aquis. Então o que Davi fez? Davi preferiu se fazer como um maluco. Amém? Davi preferiu se fazer como um maluco, porque se ficasse ali, o rei ia sentir, não, Davi agiu sabiamente. Quando diz, Davi se faz de maluco, Davi está agindo sabiamente. Amém? Está entendendo essa escritura? Quando Davi está se fazendo maluco, ele está agindo sabiamente. Porque se o rei dissesse, se o rei percebesse que afinal de contas estão a elogiar, quer dizer, ele é maior do que eu, o rei Aquis ia mandar matar quem? Davi. E não, Davi preferiu com aquelas palavras, temeu, disse, esse aqui por que falou assim? Vai me fazer matar esse aqui. O que eu tenho que fazer? Vou me fazer de maluco. Eu falar na mesma hora, Davi começou a se fazer de maluco, começou a cair saliva. Na mesma hora começou se fez de doido, se fez de maluco, aí começou a sair saliva. O rei quando reparou disse, é possível? Uma coisa desta aqui. E aí, se você ler a Bíblia, fala que o rei até disse que ele não pode entrar na minha casa. Amém? E quando se fala que, veja o que Deus falou no meu coração. Davi está agindo como um maluco, está agindo sabiamente, porque se ele não agisse sabiamente, ia se orgulhar, ia morrer. Exatamente o que a Bíblia fala, lá no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Leia para mim, porque a sabedoria de Deus é mais sábia. Amém? E, aliás, a loucura de Deus é o quê? É mais sábia. Davi aqui que está se fazendo louco, ele se fez de sábio. Assim está vendo como a Bíblia fala que a loucura de Deus é mais sábia. Alguém pode ler para mim? Sim. 25. Vê o que Davi está fazendo aqui, exatamente o que Paulo está dizendo. Porque a loucura de Deus, quer dizer, os maluquices de Deus também, né? Até Paulo não podia falar isso, né? Podia procurar outra expressão de dizer, porque se fala-se maluco nos nossos dias, você pode se escandalizar. Mas maluco não quer dizer aquela pessoa que está a apanhar lixo. Amém? É mais sábio que os jovens. Amém? Veja, Davi se fez o quê? De louco. Davi se fez de maluco. Ele se fazendo de maluco está agindo sabiamente, porque sabia que aquele rei, com essas palavras, o rei vai me fazer o quê? Vai me fazer matar. E não, Davi preferiu cair em saliva.
Ele está agindo sabiamente, caiu saliva. Então o rei, quando viu, deixa aqui terminar, diz assim: e por isso se contrafez Davi dos olhos dele, e fez-se como doido, né, entre suas mãos, e esgotava nas suas portas de entrada, e deixava cair a saliva pela barba. E não disse aqui aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Amém? Porque me trouxeste a mim. Por que me trouxeram a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesse este, para que fizesse doidice diante de mim. Há de entrar este na minha casa. Então o rei aqui chegou de proibir Davi entrar na casa dele. Porque se ele dissesse que, epa, esse aqui, Saul matou 1000, esse aqui matou 10.000, aquilo humilhava o rei. Então Davi preferiu se fazer de maluco, se fez de doido. Então com essa maluquice, ele está agindo sabiamente. Por exemplo, fala que a loucura de Deus é mais sábia. Quando se fala de loucura, as pessoas pensam que exatamente é ficar maluco. Falando de loucura, quando fala-se de loucura, não está falando de maluco de apanhar bicho. O que Paulo está dizendo é que a loucura de Deus, porque as pessoas vão pensar que, mas como que Paulo vai chamar Deus de maluco? A loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Quando fala-se de loucura, é a pessoa que está a agir sem ver a razão. Amém? Quando se fala de loucura, a pessoa que age sem colocar barreira, porque Deus faz assim: onde há mar, os homens estão limitados, como vamos passar? Deus está dizendo: tem caminho aqui. Deus não está agindo com coração, está dizendo que você vendo, não há razões. De repente está pegando uma vara, está se batendo na água, a água está se abrindo, de repente o povo está a passar. Nas muralhas de Jericó, o povo, Deus disse para o povo rodear o quê? 7 vezes. Isso para o homem seria uma loucura, é impossível. O muro cair por causa de rodear é loucura. Mas os homens rodearam 7 vezes, as muralhas fizeram o quê? Caíram. Então, quando se fala de loucura, quando se fala se você é louco, é a pessoa que está agindo sem o quê? Sem razão. Que nem se fosse alguém que vai subir dentro disso aqui. Ele vai sair e saltar daí em cima para baixo. Você fala o quê? Você é louco. Imagina se você saltasse daí, se quebrasse. A pessoa ao saltar, ele não colocou razão. Tipo, se eu posso saltar e quebrar o quê? Meus pés. Então todas as pessoas que agem não vendo razão por perto, ele tira a razão. Tipo, eu não vou fazer sem razão. Esse está agindo loucamente. Então quando se fala que a loucura de Deus, está se falando que Deus, ele age sem ver razão em frente dele. Amém? Está dizendo que Deus age. Deus não tem nada a ver se tem razão, não tem razão. Deus só age. Quando se fala a loucura de Deus, Paulo não está chamando de Deus de maluco nem de louco. Paulo está dizendo que Deus age sabiamente, assim como Davi agiu com loucura, mas agindo sabiamente, porque o rei podia lhe matar ali. Então ele agindo com loucura, ele está agindo sabiamente. Então quando se fala a loucura de Deus é mais sábia do que do homem, está dizendo que Deus, ele age com sabedoria. Amém? Bate palma bem para o Senhor Jesus. Está se falando que Deus, ele age com sabedoria. Dá graças a Deus.